Boa noite a todos. Iremos iniciar a apresentação do nosso trabalho do curso de Engenharia Elétrica em cumprimento à disciplina Design Thinking e Inovação ministrada pelo professor Jonathan Brilhante. Bom, o nosso trabalho é da área de Engenharia Elétrica e foi elaborado como uma proposta de readequação das redes de distribuição aéreas urbanas de energia elétrica na cidade de Parauapebas, PA. Portanto, a nossa proposta é um modelo inicial de substituição das redes de distribuição aéreas elétricas por redes de distribuição subterrâneas elétricas na cidade de Parauapebas. O nosso trabalho ele será composto por algumas etapas, as quais serão apresentadas agora aqui. Mas antes eu quero apresentar os discentes que compuseram a pesquisa desse trabalho. Eu, Lucas Delano, Tarcísio Araújo, Francisco Freire, Raimundo Gouveia, Adrian Nicolas, Jorlan Alves, Cleiton Alves, Gabriel Muniz, Cristiano Carvalho. Bom, existem 5 etapas relacionadas na nossa pesquisa que serão apresentadas hoje aqui. Em primeiro lugar, a introdução, a qual estamos no momento, vai da página 1 a 7. Os critérios de desempenho, fundamentados no modelo da Celesc, que foi o modelo de padronização que nós utilizamos para a apresentação dessa pesquisa, que são as centrais elétricas de Santa Catarina, da página 8 à página 10. As desvantagens do sistema de distribuição aéreo. Em quarto lugar, uma avaliação final relacionada com o futuro. E em quinto lugar, as referências bibliográficas utilizadas nessa pesquisa. Bom, a introdução. Nosso trabalho ele tem como objetivo comparar critérios de desempenho dos modelos de rede de distribuição urbana de energia elétrica, aéreo e subterrâneo, apresentando-se como modelo inicial para um possível projeto de readequação do sistema de distribuição de energia elétrica aéreo pelo sistema de distribuição subterrâneo na cidade de Parauapebas, PA, como foi apresentado no início. Iremos comparar as vantagens e as desvantagens dos dois modelos. Iremos apresentar alguns critérios de desempenhos técnicos que são utilizados pela Celesc como modelo para a nossa pesquisa, fundamentados em algumas NBRs. E, por fim, iremos fazer algumas ponderações técnicas diante desses parâmetros que serão apresentados. Bom, ainda na introdução, eu quero iniciar falando a respeito do processo de distribuição da energia elétrica desde a saída da usina até o recebimento pelos consumidores finais no contexto urbano e também rural. Bom, o nosso autor que é utilizado aqui, o Rigoni, 2016, pesquisador, um discente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele vai nos dizer que esse trabalho ele é realizado em 2 etapas. Primeira etapa ocorre dentro das redes de transmissão de energia elétrica. Segunda etapa, dentro das redes de distribuição de energia elétrica. Então, qual é a primeira etapa com relação às redes de transmissão? Rigoni, 2016, destaca 2 sistemas utilizados para conectar a energia produzida das usinas ao consumidor final. Como acontece essa distribuição até chegar em você? O primeiro sistema, que são as redes de transmissão, está ligado a essa primeira etapa do percurso. Ao sair das usinas, a eletricidade é transmitida através de um complexo conjunto composto de cabos aéreos fixados em torres de metal através de isoladores, chamados de redes de transmissão de energia elétrica. Essas subestações de transmissão elevam ou rebaixam a tensão da energia elétrica dependendo da demanda. Estão localizadas nos pontos de conexão com as empresas distribuidoras. Então, através de linhões popularmente chamados, as redes de transmissão conduzem a energia elétrica que sai das usinas, como a usina de Tucuruí, por exemplo, e percorrem esse caminho até as subestações de transmissão. Essas subestações de transmissão elevam ou rebaixam, de acordo com a demanda, a tensão da energia elétrica e estão localizadas em pontos estratégicos estabelecidos pelas empresas distribuidoras, como a Equatorial, a Copel, a própria Celesc e etc. Então, a primeira etapa diz respeito às redes de transmissão, que vai da usina até a subestação, e a segunda etapa é composta
sistema de distribuição de energia elétrica que nos interessa como um recorte nessa pesquisa. Ele é semelhante ao anterior, só que agora ele está conectado às vias urbanas e rurais, as ruas, as avenidas e estradas, e ele é composto por alguns equipamentos, como transformadores, seccionadores, disjuntores e equipamentos de medição e proteção do sistema. Dentro da rede de distribuição de energia urbana, segunda etapa, existem hoje 4 modelos que são utilizados de forma convencional no Brasil. O primeiro é a rede de distribuição aérea convencional, que é o mais comum. Segundo, a rede de distribuição aérea compacta. Em terceiro lugar, a rede de distribuição aérea multiplexada. E em quarto lugar, a rede subterrânea. Dos três modelos apresentados aqui, eles fazem parte de um grupo, que é o grupo dos conjuntos de distribuição aéreo. O quarto grupo se isola, que é um conjunto, na realidade é um tipo de distribuição chamado de rede subterrânea. Então, dos 4 modelos, 3 são aéreos e 1 é subterrâneo. Entramos agora na segunda parte do nosso trabalho. Usamos critérios de desempenho postulados pela CELEC, Centrais Elétricas de Energia de Santa Catarina, para relacionar quais são os parâmetros técnicos utilizados pelas concessionárias para um estudo de viabilidade da instalação de um sistema de distribuição em determinado local. Então, que fatores são considerados como importantes e por que o sistema de distribuição subterrâneo é superior em muitos aspectos ao sistema de distribuição aéreo? Bom, de acordo com os critérios de utilização de redes de distribuição emitido pela CELESC, os aspectos legais das NBRs 15688, 15992 e NR10, existem 5 critérios de desempenho considerados para o estudo de viabilidade de instalação de redes de distribuição. São 5 parâmetros utilizados como normas técnicas. Em primeiro lugar, segurança. Em segundo lugar, análise técnica. Em terceiro lugar, o meio ambiente. Em quarto lugar, confiabilidade, ou seja, confiabilidade da rede. E em quinto lugar, o custo do investimento. Bom, aqui nós temos um quadro comparativo que vai correlacionar esses 5 critérios com relação aos 4 modelos. Então, quais são os critérios? 5. Quais são os modelos? 4. Como esses modelos se apresentam diante desses critérios? Vamos lá. Modelo convencional, modelo compacto, modelo isolado e o modelo subterrâneo. Os critérios aqui, vegetação entra como meio ambiente, entra como confiabilidade da rede. Descargas atmosféricas entra como parâmetros técnicos, análise técnica. Salinidade entra como um aspecto técnico, que são os índices de salinidade que alteram o pH de determinada estrutura ou rede elétrica. Então, uma região que tem um alto nível de salinidade vai apresentar um possível desgaste na rede de distribuição, porque o sal ele prejudica a transmissão da rede elétrica e acaba prejudicando assim a confiabilidade da própria rede. Alta densidade de carga entra também como segurança e também como análise técnica e, por fim, o investimento. Bom, com relação à vegetação, isso é, meio ambiente e também a própria confiabilidade da rede. No modelo convencional, esse modelo é muito ruim, porque geralmente são modelos nus, então fio de cobre nu, e acaba sendo de baixo isolamento e acaba tocando ali na vegetação, e ele exige também uma área de poda muito grande, acaba sendo um aspecto ruim. No compacto ele é bom, no isolado ele é muito bom, mas no subterrâneo ele é excelente. O modelo subterrâneo é um modelo que está isolado com me faltou agora a palavra, mas com canaletas, e ele está em determinado nível abaixo da terra, ou seja, o nível de periculosidade com relação ao contato de fatores externos, de elementos externos, é muito baixo, portanto, ele é excelente com relação à vegetação. Com relação a descargas atmosféricas é muito boa, se iguala com os demais.
Ou seja, com relação à salinidade é muito bom, se iguala com os demais, e ele é excelente com relação à alta densidade de carga. É um tipo de cabeamento que recebe uma densidade e consegue dissipá-lo de forma mais eficiente. O único dado que ele é colocado aqui como num nível não muito bem classificado é com relação ao investimento, que acaba sendo muito elevado. Então, dentre os 5 modelos apresentados, 4 enquadram-se na categoria aérea, já falamos isso. Enquanto que o modelo subterrâneo isola-se dos demais, como um modelo separado. De acordo com dados apresentados pela Celesc, dos 5 critérios considerados como fatores que influenciam diretamente na escolha do tipo de redistribuição a ser instalada no modelo subterrâneo, 2 critérios apresentam desempenho superior a dos 3 modelos aéreos. Então, quais são os parâmetros que são superiores aos aéreos? O parâmetro vegetação, o parâmetro alta densidade. No modelo subterrâneo, ele está como excelente. 2 comparam-se com os demais modelos, com relação a descargas atmosféricas e salinidade, ele está na categoria boa. E com relação ao fator investimento, ele entra dentro da classificação muito elevada. Mas veja, de 5 parâmetros, em 4 ele está muito bem classificado com relação aos demais. Quais são as desvantagens do sistema de distribuição? Então já vimos uma introdução falando dos modelos de distribuição, falando como ele chega na sua casa saindo da usina, falamos dos critérios utilizados pelas normas técnicas e a vantagem com relação ao modelo subterrâneo. No terceiro ponto, nós vamos falar das desvantagens do sistema de distribuição aérea. Tá? Pontos críticos: baixa confiabilidade da rede, periculosidade e poluição visual. A baixa confiabilidade da rede diz respeito à eficácia na transmissão da energia. A periculosidade diz respeito ao quesito segurança e poluição visual diz respeito ao quesito estética e automaticamente turismo e renda na cidade. Bom, baixa confiabilidade da rede. De acordo com o Rigoni, 2016, o sistema de distribuição mais comum é a redistribuição aérea convencional, como é visto na figura 1. Quantos nunca viram um poste todo emaranhado como esse da figura? Isso significa uma baixa confiabilidade e uma dificuldade de manuseio muito grande por parte dos técnicos da equipe operacional que vai trabalhar em altura. Então, a grande desvantagem dessa rede encontra-se no alto risco de instabilidade da transmissão, em decorrência da falta de isolamento. A maioria deles são cabos nus. Como são condutores nus, os desligamentos na rede são comuns, pois os condutores ficam suscetíveis ao toque da vegetação. Então, facilmente a sua rede vai ser desligada com o encoste de uma árvore, com um alto nível de vento, com um acidente ambiental. Periculosidade. Muitos acidentes acontecem em decorrência da redistribuição aérea. Dados da Abracopel, em 2016, vão nos dizer que ocorreram 218 mortes por acidente na rede aérea no Brasil, sendo 36 com pedreiros e ajudantes, 13 com pintores, 11 mortes com eletricistas autônomos e assim por diante. E soma-se a isso os acidentes ocorridos em decorrência de imprevistos e anomalias da natureza. Então, um carro que bate num poste, uma tempestade que faz um poste cair, uma chuva que vai acabar ocasionando um acidente com a rede de transmissão e com isso acidentes com pessoas, acidentes com patrimônios públicos e privados. Poluição visual. Sabe-se que a estética é um fator determinante no quesito turismo, vai influenciar diretamente nesse setor, que por sua vez influencia diretamente também na produção de emprego, renda e captação de recursos. Uma cidade poluída visualmente não é uma cidade interessante para o turista. Então, a rede de distribuição aérea tem essa tendência de poluir patrimônios públicos, patrimônios históricos. Você não consegue bater uma foto com qualidade sem que a sua foto seja poluída por uma rede de distribuição aérea. Então, países da Europa já utilizam um modelo de rede subterrânea há muitos anos. Por exemplo, Paris adotou o modelo desde a década de 60.
O Rigoni destaca que locais históricos têm suas fachadas preservadas nesse modelo, mas não somente isso. A malha viária urbana como um todo é beneficiada, seguindo o exemplo de cidades como São Paulo. São Paulo tem boa parte do seu centro urbano dentro do modelo de distribuição subterrânea. Então, cidades como Washington, estados como Washington, né? Países como Barcelona, Londres, Amsterdã e também a cidade de Paris cidades, né, como Barcelona, Londres, Amsterdã, Paris e Washington, utilizam o modelo de distribuição subterrâneo. Inclusive, a pesquisa traz dados que na cidade de Criciúma, determinada área de um condomínio, chegou a valorizar cerca de 40% o metro quadrado por causa da substituição do modelo aéreo pelo modelo subterrâneo. Então há uma valorização como um todo na cidade. E por fim faremos uma avaliação dos dados apresentados e relacionaremos isso com um futuro, com as tendências para o futuro. Bom, fazendo um comparativo entre o Brasil e a Alemanha, o jornal Gauss-Gar diz o seguinte: no Brasil ficamos de 10 a 12 horas e até 16 horas sem energia durante o ano. Na Alemanha, onde quase 80% da rede é subterrânea, esse tempo é de 23 minutos. Então veja, no Brasil, ficamos quase 16 horas numa rede de instalação de distribuição aérea. Na Alemanha, isso vai reduzir para 23 minutos por ano. Isso é um impacto direto nas fábricas, na indústria, na educação, falta de aula porque não há energia, paralisação nas indústrias porque não há energia, paralisação no comércio porque não há energia. Então há questões de produtividade envolvidas diretamente do PIB do país. E também questões de segurança. E destarte, vale destacar que o que deveria ser experimentado como uma realidade socioeconômica já presente no Brasil ainda são páginas do futuro. Isso já é algo presente em outros países, deveria ser uma realidade presente no Brasil, mas ainda são páginas de uma inovação do futuro, tal como é o tema da nossa disciplina, inovação e design thinking. Deveria ser uma inovação, mas já é algo ultrapassado e necessário, não só nessa cidade, mas como no Brasil. Entre mentes, visa-se nesse projeto um pequeno passo em direção a esse possível futuro. Considera-se, portanto, neste resumo embrionário, a viabilização de um projeto de readequação das redes de distribuição aérea urbana de energia elétrica na cidade de Parauapebas, PA, pelo sistema subterrâneo, em decorrência das vantagens socioeconômicas apresentadas anteriormente, tais como uma melhor confiabilidade do sistema de distribuição, menores riscos de acidente e diminuição da poluição visual. Aqui estão as nossas referências bibliográficas e agradecemos pela sua atenção. Boa noite.